Minha ideia de um cara comum é alguém que seja, digamos, bem alto, de cabelo escuro, com uma visão um tanto quanto, sabe, meio desconectada do mundo e que trabalha para a BBC. Mas eu sempre me interessei por ficção científica e também por como comédia e ficção científica se encaixariam. Para mim, parecia natural e todos me disseram na época, claro, que não poderia ser feito porque, e aqui está o porquê, se pudesse ser feito, já teria sido feito. Mas eu tive, a certa altura, uma série inteira de ideias diferentes, né? Ideias de histórias únicas, cada uma das quais terminava com o mundo a ser destruído por uma razão diferente. O título, O Guia do Mochileiro das Galáxias, me veio, pause, antes de ir para a universidade, pause, enquanto eu pegava carona pela Europa. Mas aí, pause, esqueci, pause. Parecia um bom título para um livro, e pensei que alguém deveria escrevê-lo um dia. Não me ocorreu que seria eu. Eu queria ser escritor, estava fazendo alguns trabalhos avulsos aqui e ali, sabe, um pouco de rádio, né, um pouco de televisão, com dificuldade para conseguir pagar as contas e me sentindo perdido, tentando encontrar a direção certa para seguir em frente. Eu não era uma pessoa para quem escrever por encomenda fosse algo natural. Eu meio que precisava do meu próprio espaço, da oportunidade de ir e explorar o meu próprio universo. E foi, no fim das contas, um produtor específico que, de certa forma, abraçou a minha causa e decidiu que, sabe, talvez eu tivesse algo. Gravando. Ouve, sua máquina estúpida, isto sabe horrivelmente mal. Aqui, leva este copo de volta. Se gostou da experiência desta bebida, por que não a partilha com os seus amigos? A rádio é um meio muito, muito importante em Inglaterra e... somos fantasticamente sortudos. Porque é lá que ainda acontece uma grande parte de drama e comédia e por aí fora. Você vai tentar entender o que estou te dizendo, e no que me dizia a respeito, tive a oportunidade de fazer algo que não se apresentaria de outra forma. Passamos meses e meses e meses produzindo esses 6 programas de rádio. Se você pede à audiência para acreditar que está ouvindo 2 milhões de robôs, então, desde que você não esteja ouvindo apenas uma voz, eles estão dispostos a te acompanhar. Acho que por todo o trabalho de um ano que passei a escrever os 6 episódios e depois a produzi-los, fui pago provavelmente cerca de $1.500 por isso. E foi, na verdade, um dos melhores momentos da minha vida. Quer dizer, eu estava absolutamente sem um tostão, sabes? A dormir nos sofás dos amigos e tal. Mas foi extraordinariamente emocionante. Uma editora ouviu e disse, poderia escrever um livro. Então eu escrevi o livro e ele saiu e ninguém tinha ideia se ia funcionar ou não, mas me pediram para ir e fazer uma sessão de autógrafos numa pequena loja de ficção científica. Então eu fui, peguei um táxi e fui. Não consegui chegar lá porque parecia haver algo acontecendo no centro de Londres, o que estava causando multidões e engarrafamentos, né? E acabou que era para sessão de autógrafos, era para mim. Eu não conseguia, quer dizer, foi tão de repente. Foi de ser um completo desconhecido para estar no centro de um maelstrom em 24 horas, sabe? E então, no dia seguinte, peguei o jornal de domingo e o livro era o número 1 na lista de mais vendidos na primeira semana e ficou lá por semanas e semanas e semanas. Bem, eu nunca me vi, de fato, como um escritor de ficção científica presciente. Não via isso como minha função, então nunca me vi como, sabe, Arthur C. Clarke, que era um engenheiro que, de fato, inventou e desenvolveu especificamente a ideia do satélite de comunicação e depois usou a ficção, se quiser, para evangelizar essa ideia e fez isso brilhantemente. Eu nunca estive nesse molde. E na verdade minhas criações eram puramente guiadas pela história. Então, quando tive a ideia de O Guia do Mochileiro das Galáxias, era simplesmente uma forma de resolver certos problemas de enredo e também de reunir todas aquelas pequenas ideias de história que tendem a surgir quando se está inventando, e eu precisava de algo para conter tudo isso. E então, tendo encontrado a necessidade disso, eu então, de uma forma muito, muito rápida e simples, apenas copiei pedaços de tecnologia da época, sabe? Havia calculadora de bolso, controle remoto de televisão e todo esse tipo de coisa. A maior parte é tecnologia boba.
peixe Babel, o peixe tradutor, foi simplesmente uma reação à observação de que, sabe, eu cresci com Doctor Who e um pouco de Star Trek, onde toda a raça alienígena na galáxia inteira sempre fala inglês. Isso não pode ser verdade, pode? E você sente que não pode simplesmente trapacear, você tem que inventar algo. Acho que há certamente evidências de que a vida imita a arte, particularmente no momento em que temos uma geração de cientistas e tecnólogos que cresceram com a ficção científica. E isso moldou muito a ideia, as suas ideias do que é possível. As ideias que temos sobre como o futuro se configurou moldam a maneira como avançamos. Por isso, é muito importante que tenhamos a visão mais positiva do que o futuro nos reserva. Então, sabe, você tem que olhar para onde você realmente quer ir, não para onde tem medo de acabar. Então, se nos permitirmos ser hipnotizados pela visão Blade Runner do futuro, onde tudo parecerá uma Los Angeles enferrujada, então é isso que teremos. Mas, por outro lado, se virmos as tecnologias que estão surgindo no momento como coisas nas quais estamos ativamente envolvidos na criação e uso e pensando de forma criativa e construtiva da melhor maneira possível, então é mais provável que obtenhamos algo ótimo. Eu era a única criança que qualquer pessoa alguma vez tivesse visto bater num poste de luz em pleno dia. Então minha mãe só esperava que algo estivesse acontecendo por dentro, porque não parecia não haver muita evidência disso por fora. Eu sempre fui muito alto. Isso significava que quando eu era criança, se fôssemos numa excursão escolar, o professor sempre dizia, bem, sabe, às 4 horas, enquanto normalmente diríamos, não sabe, às 4 horas, sabe, encontrem-se debaixo da torre do relógio, ou o que fosse. Eles diziam, às 4 horas, encontrem-se debaixo do Adams. Eu nasci em Cambridge em 1952 e as minhas iniciais são DNA. E, como talvez se lembre ou não, a dupla hélice do DNA foi descoberta em Cambridge. Na verdade, alguns meses depois, logo no início de 1953. Então eu cheguei lá primeiro. Eu morava com a minha mãe, a minha irmã e os pais da minha mãe. Agora, minha avó era a representante local da RSPCA, a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. Isso significava que a casa estava continuamente cheia de uma coleção incrível de animais, todos os quais estavam danificados de alguma forma, seja física ou psicologicamente. Bem, isso teve um efeito infeliz na minha infância, porque eu sofria de uma asma terrível. E eu espirrava, mais ou menos, a cada 10 segundos durante toda a minha infância. Havia um pombo que morava na casa. Quer dizer, a minha mãe ficava completamente indignada com isso, porque onde quer que fôssemos na casa, havia evidências de, digamos, o pombo ter estado lá. E no que me dizia a respeito quando criança, eu achava que todo mundo tinha pombos voando pela casa. Mas e havia este cão maravilhoso que era um terrier pomerânia. Ora, um terrier pomerânia são estes animais muito, muito pequeninos, com uma veia agressiva do tamanho do Grand Canyon. E basicamente o que ele fazia o dia todo era ladrar ferozmente, zangado, amargamente. E ninguém podia se aproximar porque era uma coisinha tão feroz. O curioso, como eu disse, é que todos esses animais estavam danificados, física ou psicologicamente, e este era meio que os dois. Ele tinha tido uma hemorragia cerebral quando filhote, o que significava que, primeiro, a cabeça dele ficava sempre para um lado, e segundo, embora latisse e ganisse com ferocidade e fúria, ele não conseguia morder de fato. Não podia morder. E o problema era, quer dizer, se ele pegasse seu dedo na boca, ele faria. E de repente a coitadinha ficava meio murcha. Mas o interessante era que, mesmo sabendo que não mordia, não dava para chegar perto. Então, você começa a ter uma ideia do caos completo em que eu estava crescendo nesta casa relativamente pequena, cheia desses animais completamente loucos, comigo apenas espirrando o tempo todo. Acho que sempre tive uma imaginação bem vívida, mas é sempre tão difícil saber, porque a gente nunca teve outra pessoa para comparar. Sabe, você só habitou o seu próprio cérebro, nunca habitou o de outra pessoa. Então você não tem um grupo de controle para ter uma referência. Eu diria que sempre fui, com certeza, uma pessoa meio sonhadora, um tanto quanto.
O humor, como eu disse, acho que grande parte veio da minha mãe. Eu acho que uma das minhas memórias mais vívidas é, na verdade, semana após semana, tentar encontrar novas maneiras de me livrar dos jogos. Porque eu era terrível e eu era um caso perdido, completamente sem esperança no futebol. Mas também tínhamos este jogo chamado Rugby Football. Que é um pouco como o futebol americano, mas sem toda aquela armadura e sem todos aqueles intervalos comerciais. Então é basicamente só você e a sua camiseta e os seus calções. E todo mundo se machuca muito e feio porque vocês agem como se estivéssemos todos de armadura, mas não estamos. Mas a minha principal memória disso foi que nos primeiros 5 minutos do primeiro jogo que eu joguei, eu quebrei meu próprio nariz no meu próprio joelho, o que foi uma façanha e tanto em si mesma, na verdade. E o triste sobre isso é que desde aquele ponto, mesmo tendo feito várias operações nele, ele nunca realmente admitiu muito ar. Então meu nariz, na verdade, hoje em dia é puramente decorativo. Mas também é bastante útil de vez em quando para manter a pessoa firme ao caminhar contra um vento bem forte. Eu acho que a internet até agora tem sido só promessa e pouca entrega. E ainda estamos muito limitados pela tecnologia da internet. E estou a usar a palavra tecnologia no sentido de Danny Healis, porque o Danny disse famosamente que tecnologia é o nosso nome para coisas que ainda não funcionam. Quer dizer, são modems de 56K. Tem que se arrastar debaixo da mesa, ligando uma coisa na outra, e é um pesadelo. Temos tido dificuldades com isso por causa da promessa, mas estamos começando a ficar um pouco cansados, eu acho, de toda essa luta e de tão pouca concretização. Acho que o maior equívoco sobre a web é pensar que há outra pessoa no comando. E não há. A internet é só a gente. Isto marca o início de uma nova geração de computadores. Acredito que a próxima onda, quando ela chegar, nos livraremos dessa tecnologia, entre aspas, e passaremos a ter coisas que simplesmente funcionam. Você saberá que funciona, porque não virá dentro de uma caixa. Quando você consegue comprar um PDA da mesma forma que compra um lápis, sabe? Não compramos lápis em caixas, a menos que esteja comprando muitos, porque funcionam. Não precisamos de mais nada para fazê-los funcionar. Então, quando temos dispositivos que simplesmente dão a internet como garantida, quando isso é apenas onipresente e tão natural quanto o ar que respiramos, então estaremos começando a chegar ao que foi prometido. Mas no momento estamos apenas nessa fase de decepção. Porque havia tantos projetos diferentes que eu queria fazer, fosse cinema, TV, jogos de computador e assim por diante. Bem, aqui está um monte de gente com quem eu adoraria trabalhar regularmente. Então, por que não criamos uma produtora que possa fazer tudo isso e eu farei todos os meus projetos com ela? É uma ideia ótima, mas acontece que há todo tipo de problemas que isso traz no mundo real. E, para ser honesto, mordemos mais do que podíamos mastigar. Bilhetes, por favor, mostrem seus passaportes. Starship Titanic começou porque há muitos anos eu tinha feito um jogo baseado no Guia do Mochileiro das Galáxias e adorei trabalhar nele. Foi extremamente divertido de fazer e éramos basicamente eu e mais um cara. Olá, sou o Craig. O que decidimos fazer com este jogo foi mirar no setor não psicopata do mercado, sabe? Sabe? Aquilo foi um tanto presunçoso, porque na verdade não existe um setor do mercado que não seja de psicopatas, pelo visto. O que eu não tinha percebido era que em vez de 2 pessoas levarem 6 meses, levou 30 pessoas 2 anos, incluindo este. Eu não fazia ideia de que seria esse tipo de custo de tempo e energia e assim por diante. E claro, sendo
uma de 30 pessoas, sabe? Você, no fim, não tem o mesmo grau de influência, controle e moldagem como se fossem apenas vocês dois. Então, quero dizer, eu acho que de várias maneiras foi um ótimo jogo, mas foi ambicioso demais. Consumiu muitos recursos da empresa. Titanic. Não, sei que a palavra não me diga nada. H2GG2 foi o site que nós criamos lá na Digital Village. E o H2GG2 era fundamentalmente uma tentativa de conseguir criar no mundo real algo que fosse inspirado no Guia do Mochileiro das Galáxias original. Então a ideia era que, como a web permite que as pessoas compartilhem informações e esse é o seu aspecto mais poderoso, ou que nós construiríamos um guia que cresceria do uso das pessoas, assim as pessoas pegam coisas do guia e as colocam de volta. Então é um guia colaborativo que só cresceria e cresceria e cresceria quanto mais as pessoas o usassem. Bem, infelizmente, como a maioria das brilhantes empresas.com foi fundada na brilhante noção matemática de que se você multiplicar 0 por um número suficientemente grande, você terá algo, o que acaba não sendo o caso. Felizmente, a BBC interveio e de fato comprou os ativos do site, então o site continua a ser o que era. Mas, infelizmente, a Digital Village agora não existe mais. Minha fascinação por tecnologia meio que converge com várias outras fascinações, e a principal entre elas seria a da biologia evolutiva. Olá, eu sou zoólogo e conheci Douglas pela primeira vez em meados dos anos 80, quando trabalhamos juntos num livro chamado Last Chance to See. Bem, última chance de ver, eu embarquei sem saber bem por que eu queria fazer isso, mas sabendo que eu realmente queria. Acho que percebi isso depois, que é como escritor de ficção científica sempre estive terrivelmente interessado em ver como coisas muito familiares parecem de pontos de vista incomuns. Como você muda seu ponto de vista, como você muda a sua perspectiva e de repente vê, sabe, a verdade de algo. Então traçamos um plano para viajar pelo mundo o máximo que pudéssemos e elaboramos uma espécie de rota que duraria cerca de 18 meses. E isso se tornou um projeto conhecido como Última Chance de Ver, onde literalmente demos a volta ao mundo procurando animais ameaçados de extinção, que estão tão perto da extinção que esta poderia muito bem ser a nossa última chance de vê-los. Bem, ele tinha viajado bastante, mas era um tipo de viagem de divulgação de livro, onde a editora o hospedava em hotéis muito luxuosos e ele não tinha dormido em muitas selvas antes, nem nos convéses de muitos barcos. E acho que o mais interessante foi que ele se surpreendeu ao sobreviver à experiência e, na verdade, até gostou bastante dela. Nós observamos um total de 8 espécies diferentes pelo mundo, em 7 países distintos. E acho que alguns se destacaram para nós dois. E sei que um dos favoritos do Douglas era o Kakapo, que era um papagaio da Nova Zelândia. E como costumávamos descrevê-lo, é o papagaio menos capaz de voar do mundo. E ele não consegue voar. E não só não consegue voar, ele esqueceu que não consegue voar. Então, como Douglas costumava dizer, ele subia nas árvores se estivesse assustado, pulava, batia as asas e depois voava como um tijolo e aterrissava no chão. Isso realmente o atraía. Ora, descobri quando fui fazer Last Chance to See que o que mais me interessava era tentar entrar no mundo de um animal, com o que quero dizer, tentar imaginar como era para ele, sabe? Ter este tamanho e ter 4 patas e ter um tipo diferente de cérebro e um tipo diferente de percepções. A questão é que você nunca consegue fazer essa jornada. Você nunca consegue entrar em um tipo diferente de mente. Mas a tentativa de fazê-lo é muito esclarecedora. Ele tinha uma mente brilhante, quer dizer, ele era um grande pensador. E na verdade eu às vezes ficava quase envergonhado de estar com ele porque me sentia tão sem esperança diante da forma como ele pensava nas coisas, do seu conhecimento sobre tudo. E sabe, é algo realmente humilhante passar muito tempo viajando com ele, porque ele parecia ter uma profundidade tão grande. E uma vez eu encontrei um zoólogo da Universidade de Oxford que disse: eu realmente quero te agradecer por escrever aquele livro, porque sempre acontecia de as pessoas me perguntarem por que eu queria ser um zoólogo e eu nunca conseguia explicar. Agora eu dou a elas aquele livro e elas dizem: eu entendi.
Eu bem que gostaria de ser um rockstar e acho que já tenho idade para isso. Essa é uma grande ambição que me resta. É engraçado. Há tantas coisas que eu gostaria de ter sido, mas estou muito feliz com o que fiz. O que eu gostaria de ser quando crescer é um clone, para que possa haver cerca de meia dúzia de mim. E um seria uma estrela de rock, um biólogo evolucionista, um engenheiro de software e um provavelmente ficaria na cama o dia todo a ver filmes. O sucesso pode ser muito revigorante e dar-lhe uma enorme confiança para fazer todo o tipo de coisas que de outra forma não faria. Mas também pode ser um fardo enorme e há coisas a que tens de corresponder e não tens bem a certeza se consegues fazer isso agora. Então é mesmo uma faca de dois gumes. E, entretanto, eu, na verdade, tenho um enorme acúmulo de novas ideias para histórias. Quer dizer, quando parei de escrever romances há alguns anos, eu meio que esgotei um pouco, porque, sabes, os meus livros tendem a consumir ideias a um ritmo bastante barroco. E agora tenho uma enorme lista de ideias acumuladas. E é só uma questão de as concretizar. Então estou a gostar muito, sabe, de voltar a martelar o velho teclado. Eu me vejo sempre atraído a escrever sobre homens velhos que parecem um tanto quanto vagos e meio excêntricos, que soltam pequenas farpas de uma verdade súbita e inesperada em meio a longas divagações borbulhantes. Eu vou acabar sendo assim, não vou?